A gente começa com as notícias da política aqui, esse bloco, porque o presidente da Câmara disse hoje que a casa vai votar na semana que vem o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O Hugo Motta disse que a discussão vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 1º de outubro, independentemente de qualquer outro projeto. Havia uma apreensão de que a matéria não fosse votada por conta da PL da redução de penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O relator do projeto, Paulinho da Força, do Solidariedade, tem feito conversas com bancadas para convencer os parlamentares da medida e de votar justamente esse PL da dosimetria, como falávamos, e existe toda uma discussão agora por trás também da isenção do imposto de renda, porque há um projeto parecido lá no Senado. E a gente já viu que o Senado já enterrou uma PEC e agora está querendo correr com outra. A gente vai ouvir a palavra do Hugo Motta depois desse projeto do imposto de renda em Brasília. Nós entendemos que a matéria está madura. O relator da matéria esteve no Colégio de Líderes essa semana explicando o seu relatório para que o colégio que define a pauta pudesse ali tirar alguma dúvida, entender melhor o trabalho da comissão especial, e nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida. Bom, e na saída do plenário, no famoso quebra-queixo, quando todos os colegas da imprensa vão ali com o microfone direcionando para o entrevistado, o Hugo Motta falou que não tem sensação de traição não com relação ao Senado, depois da casa vizinha ter enterrado o projeto da PEC da blindagem. Vamos acompanhar o que disse o Hugo Motta. De maneira alguma, nós temos a tranquilidade de saber que o presidente do Senado tem a responsabilidade de presidir o Senado e o presidente da Câmara de presidir a Câmara. Não tem sentimento de traição nenhum, até porque nós temos a condição de saber que não obrigatoriamente uma casa tem que concordar 100% com aquilo que a outra aprova. Já tivemos vários episódios em que o Senado discordou da Câmara e a Câmara discordou do Senado, e isso é natural da democracia e do funcionamento do Congresso Nacional Brasileiro. Vamos então ao vivo a Brasília conversar com o Rodrigo Orengo. O Hugo Motta está querendo colocar a bola no chão aí, Orengo, falando que tá tudo combinado, que já discutiu muito com os líderes aí sobre esse projeto do imposto de renda, mas a gente sabe que toda a votação na Câmara está passando por essa questão da PL da dosimetria, do PL da dosimetria ou o PL da anistia. O Paulinho da Força está fazendo uma série de reuniões, mas as conversas ali ainda estão trancadas, né, Orengo? É verdade. Boa tarde a você, Frumento, Renan, boa tarde a todos. Isso realmente surge como uma ameaça, por isso que esse posicionamento de Hugo Motta é fundamental para deixar claro, olha, o imposto de renda, a isenção até R$5.000 é realmente uma prioridade, vai para votação independente de dosimetria, anistia, porque o que está travado hoje é realmente o debate sobre a chamada anistia, dosimetria. Até então, até as últimas semanas, tinha um alinhamento, tinha uma conversa e uma negociação até entre partidos de oposição e da base do governo para uma redução de pena. O que mudou nesse meio do caminho? Primeiro, PEC da blindagem que foi derrubada no Congresso Nacional, no Senado, depois da aprovação na Câmara. Isso fazia também parte de um alinhamento, de um acordo para votar ali na frente a dosimetria. A reação popular foi muito negativa, com as manifestações naquele fim de semana, também com repercussões nas bases dos parlamentares. Então, aqueles grupos políticos que defenderam a PEC da blindagem na Câmara, esses mesmos grupos chegaram no Senado e votaram contra. Oposição, parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinham aquela mensagem de que, olha, era preciso parar com atropelos do Supremo Tribunal Federal, votar pela prerrogativa dos parlamentares. Esses senadores acabaram votando contra a matéria. E isso acabou azedando o clima porque tinha um acordo já pré-alinhado de votação na Câmara e depois votação no Senado. E isso impacta a votação
do projeto da dosimetria, que agora não conta com apoio público nem da base do governo e nem daquela oposição mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua defendendo a anistia ampla, geral e restrita, que hoje não tem viabilidade política. Isso acabou realmente azedando o clima aqui entre deputados e senadores. E aí surgiu a ameaça do relator Paulinho da Força, dizendo o seguinte: olha, se não votarem a dosimetria, isso pode atrasar a votação do imposto de renda. É por isso que é fundamental essa posição bastante firme do presidente da Câmara, de líderes partidários, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é preciso focar nessa pauta. São milhões de pessoas esperando uma decisão do Congresso Nacional para a isenção até R$5 mil de quem ganha lá até R$5 mil do imposto de renda. Essa é uma promessa de campanha, inclusive foi uma promessa para o primeiro ano de governo do presidente Lula, vai ficar para o último, e como tem a regra da anualidade, tem que votar sempre um ano antes, para valer no ano que vem. Por isso que o Congresso precisa dar essa resposta. O presidente da Câmara foi muito claro ao dizer que isso vai ser votado na quarta-feira para depois encaminhamento lá ao Senado Federal. Acompanharemos, né? Se essa harmonia vai estar direitinha, feita, costurada, né, Orengo? Porque o que a gente viu foi uma desarmonia nesses últimos dias, né? Uma casa pensando uma coisa, uma outra completamente diferente, né? É verdade, e a gente tem que lembrar sempre, Renan, que o Senado é a casa revisora, então é até natural que tenha divergência, né? O problema é quando tem um acordo estabelecido, e é isso que parlamentares, principalmente deputados, estão cobrando, porque eles acabaram ficando na chuva. Eles votaram lá uma proposta que era impopular em função e fruto de um acordo, depois daquela rebelião, daquele motim que se teve no plenário da Câmara e do Senado, né? Para liberar o plenário, o alinhamento foi esse, dar apoio lá a essa proposta, e tinha um alinhamento com o Senado. O problema é que depois de toda essa reação, o Senado votou de forma cachapante, unânime, contra a matéria, e os deputados ficaram numa situação muito constrangedora. Então isso azedou o clima, e agora o que se espera é uma conversa aí próxima do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o Davi Alcolumbre, para aparar essas arestas. Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Obrigado, viu? Bom trabalho aí. Valeu, um abraço, até mais.